pânico de ir para academia. Você se sente assim? O vídeo de hoje é sobre esse assunto. Eu sou Denise Carcedoni, profissional de educação física do portal Fique em Forma. Roda a vinheta. E aí, tudo bem com você? Trazendo um assunto sério hoje aqui, que apareceu esses dias nas redes sociais, na verdade nas redes sociais de um conhecido, que falava que a pessoa tem pânico de ir para academia. Como eu nunca falei sobre esse assunto especificamente aqui, já tratei com outro viés, resolvi levantar porque isso pode estar acontecendo com você. Então, o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer é do que a gente está falando. O que é pânico? Existe uma definição que ela é muito clara sobre pânico e que eu vou falar aqui para você, essa definição. Na verdade, eu vou ler porque eu não tenho ela de cabeça, não sou uma especialista no assunto. E tem também aquilo que as pessoas falam, eu tenho pânico disso, eu tenho pânico daquilo, que não é a mesma coisa, tá? Então vamos entender isso agora. Vou então ler aqui para você a definição de pânico. Pânico ou síndrome do pânico é ansiedade paroxística episódica. É uma doença, veja bem, uma doença caracterizada pela ocorrência repentina e inexplicável de crise de ansiedade. Então, olha só, é uma doença em que desencadeia ali uma crise de ansiedade repentina e que a sensação que a pessoa tem na hora que isso acontece, na hora que desencadeia essa crise, é a sensação de morte. E só quem já passou por isso é que sabe do que eu tô falando. Então, se aquilo que você está chamando de pânico não acontece de repente e também não tem essa característica que ela é muito forte de uma crise de ansiedade que dá uma sensação de morte iminente, a gente não está falando de síndrome do pânico, tá? Mas espera aí, porque eu vou conversar com você também sobre essa sensação que você está chamando de pânico, mas que não é, e que te impede de ir para a academia. Antes, eu preciso me dirigir aqui às pessoas que têm essa sensação de pânico mesmo, que tem essa sensação de morte iminente, que tem essa crise de ansiedade fortíssima, que causa esse tipo de sensação nelas. Então, o que você precisa fazer? A gente sabe, existem inúmeros estudos que nos mostram que o exercício físico, ele pode ajudar a melhorar as crises de ansiedade. Isso é verdade, mas não adianta eu falar isso para você e eu querer que você vá fazer esse exercício físico num ambiente em que vai desencadear essa crise. Então, a primeira coisa que você que tem síndrome do pânico precisa fazer é procurar a ajuda de um profissional, um psiquiatra, procurar a ajuda de um psicólogo para você tratar essa tua síndrome do pânico e dentro desse tratamento, que muitas vezes envolve, na maioria das vezes envolve aí o uso de medicamentos, então o médico psiquiatra ele vai fazer essa recomendação, a gente vai encaixar os exercícios também. E olha só, esse exercício não precisa ser feito na academia, não precisa ser feito nesse ambiente que te traz essa sensação. Você pode fazer esse exercício em casa, você pode fazer esse exercício ao ar livre, você pode fazer esse exercício em qualquer lugar que você se sinta bem. Inclusive, aqui no canal tem várias aulas de tipos de exercícios aí diversos, né? Tem aula de pilates, tem aula de condicionamento físico, tem aula de alongamento, aula para melhorar a mobilidade. É só você procurar tudo divididinho por playlist para você fazer, se exercitar em casa e te ajudar aí nesse controle da ansiedade. Mas o principal é que você procure a ajuda de um profissional que esteja aí habituado, que conheça trabalhar, né, com pessoas que têm síndrome do pânico, ok? Então, do vídeo daqui pra frente, eu vou falar com aquele outro grupo de pessoas que se refere, né, a uma sensação ruim, estranha, né, de ir pra academia, que chama isso de pânico, mas que na verdade não é a síndrome do pânico. Se você já tá curtindo esse vídeo, tasca o dedo no joinha, porque isso ajuda aqui no crescimento do canal, ajuda a levar essa informação para outras pessoas
que estão passando pelos mesmos processos que você, que estão buscando aí ajuda, que acham, ou que tem, ou que acham que tem síndrome do pânico, e que isso é desencadeado ali na hora, né? Essa sensação é desencadeada ali na hora em que ela pensa em ir para academia. Bom, se você não se encaixa nessa sensação de morte iminente, você só tem uma aversão à academia, você não está afim, não é um lugar que você está afim, a gente poderia trocar esse nome, adequar melhor esse nome a medo ou então a vergonha de ir para academia. Uma coisa tem relação com a outra e eu já vou chegar lá. Você pode falar, não tenho vergonha, eu tenho um pouco de medo lá porque eu vou chegar na academia, eu não vou saber usar os equipamentos. Isso são relatos muito comuns aqui no Fica em Forma, tá? Principalmente nos vídeos que eu já fiz falando sobre o assunto. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links para um vídeo que eu falo especificamente sobre medo, um outro que eu abordo, eu faço uma outra abordagem sobre vergonha de ir para academia, mas no final das contas acaba caindo ali mais ou menos no mesmo lugar. É o que eu vou tentar agora esmiuçar e te explicar. Eu dividi esse medo de ir para academia, que você pode estar chamando de pânico de ir para academia, em 3 características. Essas 3 características são 3 reclamações recorrentes que as pessoas falam para mim, que eu vejo aqui nos comentários então dos vídeos, ou então que aparecem nas redes sociais. O primeiro medo é o medo de ser julgado. As pessoas têm medo de serem julgadas por qualquer motivo, e isso é o que leva elas a não quererem frequentar a academia. Vamos conversar um pouquinho rapidamente sobre julgamento, tá? A gente julga o tempo todo, tudo o tempo todo. Eu julgo, você julga, todo mundo julga. Você pode estar falando, não, Denise, eu sou muito de boa, eu não julgo as pessoas, não. Julga sim. A gente faz julgamento sobre absolutamente tudo. Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Estou usando essa pulseira, ela é cinza. Eu posso olhar e falar, nossa, pulseira cinza bonita. Ou, nossa, pulseira cinza feia. Já fiz aqui um julgamento, já coloquei, já atribuí um adjetivo para essa pulseira, feia ou bonita. Independente se ela é feia ou se ela é bonita, aquilo que eu penso, que eu estou me expressando e me referindo à pulseira, eu já estou julgando essa pulseira. E a gente faz isso sistematicamente em todo dia, toda hora, em todas as escolhas que a gente faz. Quando você vai escolher a roupa que você vai vestir, embora dentro do seu guarda-roupa eu acredito que você goste das roupas, principalmente se foi você que escolheu, você faz a escolha daquela roupa, escolhi essa camiseta para colocar agora porque eu achei ela melhor do que a outra camiseta. E quando eu falo essa é melhor do que aquela, eu já estou julgando. Então veja, estou te falando isso só para você entender uma coisa. O julgamento faz parte do sistema de pensamento humano, tá? Então não dá para a gente conseguir dissociar uma coisa da outra. A gente pode sim exercitar no nosso dia a dia o não julgamento e tentar fazer isso com menos frequência, tentar olhar para as coisas sem julgar, principalmente para as pessoas. É um exercício, não é simples, na verdade ele é simples, mas ele não é fácil e você pode se exercitar. Então, entendendo isso, a gente já parte de que, sim, quando você entrar na academia, você vai ser julgado, mas isso não quer dizer que é uma coisa ruim, que as pessoas podem olhar para você e fazer um julgamento que ele pode ser legal, pode achar uma pessoa bonita, pode achar uma pessoa interessante, pode achar uma pessoa bacana, pode achar uma pessoa legal. Isso eventualmente vai acontecer, como o contrário também. Então, se você tem medo de ser julgado, meu amor, é assim, esquece, porque isso acontece todo o tempo todo, em todos os lugares. É só você ter um entendimento sobre o que significa, né, ser julgado e tentar desconstruir isso como uma coisa ruim na sua cabeça. É só uma coisa que acontece. O segundo medo é o medo de repararem no corpo. E isso vai acontecer com pessoas que são mais gordas, mais magras, pessoas que têm a orelha maior, o nariz menor, o cabelo encaracolado, o cabelo liso. Não importa.
Isso vem atrelado ao anterior, né? O medo de ser julgado. As pessoas não vão reparar no seu corpo. Isso é alguma coisa que está dentro da sua cabeça. Isso tem relação com a forma. Por que está atrelado, né, ao anterior? Isso tem relação com a forma como você se enxerga. Tem relação com a forma como você se julga. É você que se acha gordo, magro, alto, baixo, cabelo bonito ou feio. Você que colocou esses atributos em você e que está imaginando que as pessoas vão olhar para você e vão achar isso também. Quantas vezes eu já não pensei mal, já falei mal de mim, né? De atributos do meu corpo, e quando eu converso com as pessoas me dão um feedback que ele é totalmente contrário, totalmente inverso daquilo que eu penso. Então, olha só, para com essa ideia de que você vai ser julgado dentro da academia pelo corpo que você tem, porque todas as pessoas que estão ali dentro também estão pensando a mesma coisa sobre os corpos delas. Elas também têm alguma coisa no corpo delas que elas não gostam e que provavelmente elas projetam isso nas outras pessoas. É o que provavelmente vai chamar mais atenção delas na outra pessoa. Se eu tenho nariz grande, eu vou perceber mais pessoas que têm nariz grande. Se eu tenho orelha de abano, eu vou perceber mais isso em pessoas. Se eu me acho gorda, porque olha só, se achar gorda, não necessariamente a pessoa é gorda. Mas se eu me acho gorda, pode ser que eu repare mais em pessoas gordas. Ou, outra coisa que pode acontecer, se eu tenho medo de engordar, pode ser que eu repare mais em pessoas gordas. E por que eu tô falando se eu me acho gorda? Porque tem pessoas na academia que elas têm distúrbio de imagem, chama dismorfismo. Eu já passei por isso. Quando eu dava aula, isso já tem bastante tempo, eu pesava assim 53 quilos, era muito forte, então assim, era um peso muito baixo para uma pessoa que era tão forte quanto eu era muito magra, vestia ali uma calça tamanho 36, que é uma cinturinha assim, uma cinturinha de criança, e eu me olhava no espelho e tinha vergonha de usar algumas roupas, achando que a roupa estava marcando, que tinha uma dobrinha aqui, uma dobrinha ali. Então, eu me enxergava de uma forma diferente do que eu era, na verdade. E provavelmente eu olhava para as outras pessoas dessa mesma forma. E o terceiro medo é o medo de fazer o exercício errado, de ser descoordenada ali na hora que vai fazer o exercício, de não acertar. Olha, todo mundo, e aí eu posso dizer para você com 100% de certeza, todo mundo que está dentro da academia, inclusive o professor, em algum momento da vida dessas pessoas, elas estavam na mesma situação que você. Elas não sabiam fazer exercício e elas tiveram dificuldade de coordenação motora na hora que foram executar aquele exercício pela primeira vez. Isso é absolutamente normal em todas, 100% das tarefas que a gente vai aprender. Pensa quando você começou a andar. Provavelmente você não se lembra disso, mas tem relatos aí, né? Como é que foi? Ou então, olha para uma criança que está aprendendo a andar, como é que é isso? Ela anda meio torta, ela tropeça, ela vai cair, até que ela consegue andar e depois fica tudo bem. Então, isso vai valer para qualquer outra tarefa que a gente vá fazer. E não precisa ter vergonha porque você não consegue, ou por falta de coordenação, por falta de força. Vou contar uma história que aconteceu comigo. Já contei essa história num outro vídeo, vou contar aqui de novo, porque pode ser que você não tenha assistido, né? É o seguinte, eu já treinava, já tinha algum tempo numa academia. Quem me dava aula é o meu ex-marido, que também é professor. E eu fui fazer supino, exercício de supino. Aquele exercício que a gente deita num banco, às vezes o banco pode estar inclinado também, que a gente pega uma barra e movimenta aqui para trabalhar principalmente a musculatura peitoral. Primeira vez que eu fui fazer supino, então o meu ex-marido foi lá e colocou para mim a barra e falou: deita e faz. Eu olhei para ele e falei: você tá ficando louco, né? Você tá zoando comigo.
que eu vou deitar aí e vou fazer esse exercício com essa barra sem nenhuma anilha. Todo mundo põe peso na barra, põe anilhas na barra. Por que que eu vou ter que fazer sem anilha? Ele virou para mim e falou, deita e faz. E eu continuei reclamando que ele estava fazendo alguma coisa que era para me prejudicar, reclamando que as pessoas iam ficar olhando, iam ficar me julgando, achando que eu era fraca, enfim, passaram milhares de coisas na minha cabeça e uma sensação de que eu estava sendo humilhada por ele, porque não tinha anilhas nessa barra. E ele repetia, deita e faz. Aí eu tava muito brava, deitei, pus a mão na barra e a barra não saiu do lugar. Eu não tinha força para levantar essa barra. E eu não era iniciante, não. Eu não tinha força porque era uma barra que pesava 32 quilos. E não é pouca coisa. É bastante coisa. Só que as pessoas que treinam, que estão habituadas a treinar na academia, elas sabem disso, né? Que essa barra, ela é pesada. Então, para elas não iam nem dar bola se tinha anilha ou não tinha. Isso era um julgamento meu. O que o meu ex-marido precisou fazer? Ele foi lá, tirou aquela barra, porque o exercício não saía mesmo, colocou uma barra menor, montou com anilhas, porque já que era uma barra menor, precisava ajustar ali a carga, e eu consegui fazer o exercício. Só que as pessoas que treinam na academia também sabiam que aquela barra menor, ela era mais leve do que a outra, mesmo com anilhas, mais leve do que a outra que estava sem anilhas. Então, quer dizer, no final das contas, foi uma grande bobagem. Foi pura imaginação minha de que as pessoas iam ficar prestando atenção nisso. Então, o que eu quero colocar aqui para você é que você não precisa ter medo de não saber fazer, porque todas as pessoas ali, em algum momento da vida, inclusive quem é professor, como é o meu caso hoje, passou por algum perrengue, passou por alguma dificuldade na hora de fazer exercícios. Tem um lugar que é para você aprender, é ali na academia. E antes de eu continuar aqui te explicando então como é que você vai vencer isso que você está chamando de pânico de ir para academia, queria pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, para aproveitar para se inscrever agora e clica no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que eu publicar por aqui. Primeiro ponto que eu preciso falar para você que tá com essa sensação de que tenho pânico de ir para academia, não quero, e que a gente já descobriu aí, né, já conversamos, já entendemos que não é bem pânico. Você pode estar com medo, pode estar com vergonha. A primeira coisa, para de falar mal de você. Só para. Você não é pior do que ninguém, você não é mais desengonçado, você não é mais descoordenado, você não importa se você é mais gordo ou mais magro do que aquela outra pessoa que você está vendo ali, se é mais rico, se é mais pobre, não importa. Para de falar mal de você. Esse é o ponto principal. Eu tô falando isso em relação à academia, mas esse é um conselho que vale pra vida. A gente tem o mau hábito de falar mal de nós mesmos. Então, só para. Você é uma pessoa absolutamente normal e capaz de executar tudo que qualquer outra pessoa consegue. A diferença entre você e uma pessoa que faz as coisas melhor do que você é treino. Aquela pessoa ela só fez mais vezes, só executou mais vezes do que você aquela tarefa, por isso que ela é melhor. Se você treinar muito tocar violão, você vai ser bom em tocar violão. Se você treinar muito digitar rapidamente, você vai ser bom nisso. Jogar videogame, você vai ser bom nisso. Fazer exercício, você vai ser bom nisso também. Espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários que eu vou responder. Um beijo, um abraço e até a próxima.